Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o Holocausto, sobre a vida de Anne Frank. Quem foi Anne Frank e qual a importância de Anne Frank para a minha disciplina língua inglesa? Bom, gente, a Anne Frank era uma alemã, tá? Que vivia com seus pais e a sua irmã na Alemanha. Eles eram uma família que tinha muito dinheiro, que tinha seus negócios, certo? Só que aí o poder, né, político foi concebido a uma pessoa, né, que era muito preconceituosa. E essa pessoa, quando assumiu, que foi o Adolf Hitler, vocês já devem ter ouvido falar sobre Hitler, que foi ele que fez aquela Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o Adolf Hitler, tá? Ele decidiu exterminar mesmo, acabar com aquelas pessoas que não condiziam com as pessoas verdadeiras ou as melhores pessoas, entre aspas, para ele. Então, quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram negros, eram homossexuais, eram judeus, eram pessoas que não tinham os ideais políticos e religiosos que ele tinha ou defendia. Então, ele decidiu exterminar todas essas pessoas, tá? E a Anne Frank e a sua família se enquadravam, né, porque eles eram judeus, tá? Então, o que foi que aconteceu? Quando o pai da Anne Frank escutou na rádio, tá, que o Hitler queria exterminar essas pessoas, então eles resolveram fugir, eles fugiram para Amsterdã, na Holanda, a fim de que não fossem achados para serem exilados, mortos, enfim. E aí ainda moraram 2 anos lá em Amsterdã, só que aí o Hitler ele acabou dominando a Alemanha e aí ele ficou passando para outros países também e chegou na Holanda. Então eles já saíram da Alemanha fugidos e aí chegaram na Holanda e estavam passando pelo mesmo problema. Então, o que foi que aconteceu? Eles queriam arranjar uma forma de se esconder para não serem mortos. Então, quando a Anne Frank completou 13 anos, tá? Ela ganhou um caderno vermelho com folhas todas em branco e na capa desse caderno vermelho tinha um cadeado. Então ela decidiu usar este caderno como um diário e começou a escrever todas aquelas aflições que ela estava passando. Então, olha só, a Anne Frank nasceu em 1929 e esse holocausto, que é esse período, né? Ele começou em 1933, quando Anne Frank tinha apenas 4 anos, mas aí esse tempo foi se estendendo. E aí, quando ela completou os seus 13 anos, foi na época mesmo em que eles chegaram na Holanda e que eles começaram mesmo a capturar essas pessoas. E aí, ela foi proibida de ir à escola, né? Então, o que restou para o pai de Anne Frank, então, foi fugir. Fugir para não ser morto e levar sua família também. Então, como eu disse, eles tinham dinheiro, né? Então, o pai dela colocou a empresa no nome de um dos funcionários para ele não ser descoberto. E aí, eles se esconderam num esconderijo, que era uma porta falsa, tá? E só quem sabia onde eles estavam escondidos eram 4 dos funcionários dele, que ficavam eventualmente levando comida e água para eles, tá? E eles passaram 2 anos nesse esconderijo. Além deles, tinha ainda mais outras 2 famílias que eles encontraram fugindo também e aí acolheram no seu esconderijo. Eles passaram só 2 anos porque eles foram entregues à polícia nazista, provavelmente por um desses 4 que estava ajudando eles, certo? E aí o pai da Anne Frank, o Otto Frank, ele foi separado das mulheres, né? No caso da mãe da Anne e da irmã dela, a Margot. E aí ele começou a trabalhar, foi levado, né? E começou a trabalhar muito em lavoura e trabalhos bem difíceis, sem muita água, comida,
cuidados médicos, enfim. E as mulheres também, as moças também. Só que aí elas acabaram contraindo doenças, né? Porque não tinha médico, elas dormiam no chão de qualquer jeito, comia qualquer coisa. Então elas acabaram contraindo uma doença e acabaram morrendo, mas não se sabe se foi das doenças, ou se foi de fome, ou se foi de maus tratos, ou se foi de maldade mesmo, física, como morte, como esse tipo de coisa, como assassinato, como esse tipo de coisa. Não se sabe exatamente, só se sabe que ela foi morta com a irmã e a mãe, tá? E aí daí, quando isso tudo parcialmente, né, acabou, o pai dela voltou a fim de encontrar todo mundo vivo, mas quando chegou lá não encontrou nenhuma delas mortas, não encontrou nenhuma delas vivas, estavam todas mortas, mas aí ele foi no antigo esconderijo, onde ele ficou com elas, e achou o diário da filha, da Anne, que ele nem sabia que ela tinha. Então aí ele abriu e começou a ler o diário, e aí ele sente como se estivesse ouvindo a voz dela dizendo aquelas coisas. E a última frase que ela disse é que ela estava muito triste com as coisas que estavam acontecendo, que essas pessoas eram muito más e que talvez ela não pudesse nem realizar o sonho dela de ser jornalista. E ela morreu com 15 anos e 3 meses de idade. Certo? Então, o pai dela achou aquilo tão profundo que decidiu publicar, e hoje em dia o livro dela teve muitas traduções, muitas mesmo, certo? É um dos livros mais traduzidos e lidos pela humanidade inteira. Então, a gente consegue perceber que é uma menininha, né? Tão inexperiente, mas ela conseguiu alcançar o mais alto grau de sinceridade em se tratando de preconceito, de discriminação, e que nós deveríamos refletir sobre essa ação da Anne Frank antes de fazermos qualquer coisa, antes de discriminar alguém, tá? Então, e a gente sabe que isso melhorou um pouco a situação da sociedade, mas isso ainda, tá? Não foi suficiente para acabar com o racismo e a discriminação no mundo. Mas foi um passo e tanto. Então, eu espero que vocês tenham entendido a história do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, né? Porque esse período dessas mortes, né? Dessa discriminação, esse preconceito feito por Adolf Hitler e os nazistas, a gente chama de Segunda Guerra Mundial, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. E eu vou passar uma atividade, uma pesquisa, para que vocês façam e me entreguem como um material avaliativo, tá bom? Qualquer